Eu quero tirar todas as dúvidas de economia. A Cris entende e ela está ao lado também de um economista para explicar que moeda é essa e como vai funcionar aí a Drex, a nova moeda digital brasileira. Cris Otaviano, bem-vinda, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no Balanço Geral. A gente trouxe ajuda, viu, Rafa? A gente convidou um economista para participar com a gente aqui desse papo, porque moeda digital envolve tecnologias muito novas para muita gente e está todo mundo ainda tentando assimilar como é que vai funcionar essa moeda, que eu já vou contar para vocês que em um primeiro momento funciona em caráter de teste. Então, verdade mesmo, em prática na vida de todo mundo, talvez só no final do ano que vem. Esse é o prazo que foi dado pelo Banco Central, mas vamos contar aí um pouquinho mais a respeito do que já foi anunciado em relação a essa moeda digital do Banco Central, que em primeiro momento, Eduardo, acho que é interessante a gente contar para as pessoas que não é uma criptomoeda, igual a gente conhece o Bitcoin, o Ethereum e todas essas moedas digitais que são descentralizadas e que a gente tanto ouve falar por aí. Explica para a gente essa diferença primeiro. O que é a diferença, por exemplo, de um Bitcoin, dessa moeda digital do Banco Central? Eduardo, seja muito bem-vindo aqui no Balanço Geral com a gente de novo. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos do Balanço Geral. Bom, Cris, a principal diferença é que o real digital ele tem um lastro do Banco Central. Então ele tem a segurança que quem está custodiando o seu recurso, o seu papel moeda, que agora está no meio digital, é a garantia do Estado, diferente dessas criptomoedas. Nós temos assistido o noticiário de várias empresas fora do Brasil que elas quebram e aí a população que confiou depositar o seu dinheiro ali numa criptomoeda fica a ver navios a economia de uma vida toda. Com o real digital, isso já não pode mais acontecer porque tem um lastro e a segurança do Banco Central, que é uma das maiores instituições financeiras do mundo. Então essa é a grande principal diferença e não tem a volatilidade de uma moeda digital. Hoje você olha uma moeda digital, ela vale 20 mil reais e amanhã cai 200%. O real digital, ele está lastreado no nosso real em papel. Então ele é a cotação normal do nosso real. Talvez não seja errado a gente dizer que é praticamente você ter o real, só que ao invés de você ter ele em papel, físico, você vai ter ele em um meio digital, como as novas tecnologias que a gente ainda vai contar daqui um pouquinho, mas é basicamente o real que a gente tem hoje. É exatamente isso, é basicamente o real. O que o Banco Central, um dos objetivos que o Banco Central ele informou é reduzir o custo de emissão de papel moeda. Não vai acabar, mas é natural. A tendência natural nossa é cada vez mais ir para o meio digital, fazer transações no meio digital. Então, o contribuinte, as pessoas que tenham esse interesse, ela vai poder deixar de usar papel moeda e transferir esse recurso, fazer um depósito numa carteira digital e esse dinheiro está lá digital, que ela vai ter várias funcionalidades para utilizar esse recurso. Tá bom, bora lá. Vamos falar dessas funcionalidades agora, porque a gente sabe que a gente tem o Pix, né, Rafa? O Pix é um sucesso, todo mundo usa. O Pix trouxe muita gente para dentro da bancarização, para dentro das possibilidades de meios de pagamento. Hoje, por exemplo, eu compro um lanche aqui na rua, por um ambulante, de forma muito prática. Essa pessoa não precisa ter uma maquininha de cartão de crédito ou de cartão de débito. Eu transfiro ali do meu celular para a conta corrente dessa pessoa diretamente. E o tal do Drex, Eduardo, como é que funciona o Drex nessa dinâmica do sistema financeiro? Para que vai servir isso, afinal de contas? E talvez a gente possa contar isso com alguns exemplos. Talvez seja a maneira mais fácil das pessoas entenderem essa mudança no dia a dia delas. Tá. Se você primeiro me permitir, você falou do Pix, né? O Banco Central, ele é considerado lá fora, no mundo internacional, como referência. O Pix é uma referência. E o Drex, a moeda real digital, é mais um avanço da família Pix. Então, ele é mais uma modalidade. E um exemplo prático, né? Hoje em dia, se a gente for analisar, eu vou comprar um veículo seu. Eu quero comprar e você quer vender o veículo. Eu tenho que confiar em você que você vai transferir o DUT para mim, ou você tem que confiar que eu vou transferir o dinheiro. Alguém tem que confiar em alguém para a primeira operação acontecer. Não, vamos junto no cartório. Porque lá, se você transfere o Pix, eu te transfere o veículo, eu faço o Pix. Com a moeda real digital, eles estão chamados que é os contratos inteligentes, smart contracts. E a gente vai fazer um contrato digital que ele vai bloquear esse recurso na minha carteira digital, ele ainda é meu, mas está bloqueado, e que você vai poder ir lá no cartório, ou às vezes até de forma digital, fazer a transferência do DUT. Quando você transferir o DUT, eu não tenho opção. Automaticamente, a carteira digital percebe que o veículo é meu e libera o recurso para você. Se você não transferir o DUT, e depois de algum tempo esse dinheiro ele é desbloqueado. Então, isso é uma das grandes facilidades que você tem. Um outro exemplo que eu costumo comentar bastante, apesar da gente ter aí, a gente tem um mercado financeiro muito concentrado ainda no Brasil, então o Drex, o Pix, são mais formas do Banco Central tentar descentralizar e gerar mais concorrência no mercado e baratear custos financeiros. Então, quando você vai alugar um veículo, você viaja, quer alugar um veículo,
quem já teve essa experiência, se não tiver um cartão de crédito, não consegue alugar um veículo. Por quê? Porque a operadora, a locadora, ela precisa ter uma garantia de que quem está saindo com aquele bem, se danificar o bem, se não devolver o bem, ela bloqueou o limite do cartão de crédito para poder depois cobrar essa pessoa. Se eu não tenho cartão de crédito, por qualquer motivo que seja, mas eu tenho uma carteira digital, numa empresa que foi credenciada pelo Banco Central, eu vou poder ir lá alugar um veículo, ele vai bloquear aquele dinheiro digital, quando eu voltar de viagem, ele desbloqueia o dinheiro e eu sigo minha vida. Então são diversas facilidades aí que ele vai trazer. Um exemplo da coisa do aluguel de imóveis, eu acho que esse é um problema de muita gente, tem que ter o tal do avalista, tem que ter alguma garantia, o Drex também pode vir a ser uma solução nesse sentido. Hoje em dia você tem as imobiliárias, né? Eu quero alugar meu apartamento, coloco no meu imobiliário e é comum, a imobiliária ela quer uma garantia, geralmente fiador. E ninguém quer mais ficar pedindo favor para o outro para ser avalista de alguma operação. Então, qual é uma opção que eles têm hoje em dia? Não, você vai fazer o seguro fiança. Você vai ter que fazer um seguro, pagar umas taxas ali, para que, se você não cumprir, honrar com o seu aluguel, a imobiliária possa acionar o seguro e garantir o dono do imóvel aquele aluguel. Com a carteira digital, você elimina essa barreira do seguro fiança. Você vai fazer esse contrato inteligente, o dinheiro que está lá na minha carteira digital fica bloqueado durante o período do aluguel. Depois que eu sair do imóvel, não quero mais ali, ele desbloqueia aquele recurso. Mas se eventualmente, durante o período do aluguel, eu não honrar com o meu compromisso, a imobiliária pode ir lá e resgatar aquele recurso igual ela faria com um seguro fiança ou iria descontar de um fiador se estivesse na operação. Então é mais uma funcionalidade que tem, né? Rafinha, tem uma pergunta do estúdio, a gente vai ouvir e continua aqui. Pode falar, Rafa. Olha, Cris, eu tô muito curioso com essa história do Drex, porque é muita modernidade, muita gente não entende como funciona. Eu mesmo tenho alguns questionamentos. Pergunta ao nosso economista, Eduardo, por exemplo, então eu recebo R$2.000 por mês, automaticamente eu tenho R$2.000 em Drex, pode ser aí o fim, por exemplo, do cartão de crédito, eu vou ter essa linha, né, esse crédito aí na minha carteira digital, é isso mais ou menos? Automaticamente, quando o Drex for liberado, eu vou ter a mesma quantia que eu tenho na minha conta corrente na carteira digital? Vou fazer a pergunta aqui, Rafa. O Rafa está perguntando o seguinte, vamos supor que eu receba aí uns R$2.000, ele quer entender se esse dinheiro, no salário, por exemplo, ele já fica como um crédito ali, eliminaria, por exemplo, um cartão de crédito, é isso que você está falando? Ou não é bem assim que funciona? Eu não estou liberando o cartão de crédito e estou assumindo outros tipos de meio de pagamento, outras possibilidades? Ele é mais uma opção, então você tem o seu recurso hoje que está num banco tradicional. O custodiante daquele recurso é aquele banco. Eu vou poder optar deixar esse dinheiro numa carteira digital, e tem várias, são mais de 16 empresas que o Banco Central está nesse processo de teste credenciando. Então eu vou poder fazer a opção de escolher que o meu salário seja depositado nessa carteira digital e da carteira digital o uso desse recurso vai ao meu livre-arbítrio. Se eu vou querer pagar, cadastrar para poder pagar num estacionamento automático, igual você tem outras funcionalidades. Se eu quiser ir num supermercado, estou fazendo uma compra, não tenho cartão, só estou com o meu celular ali. E a operadora do cartão fala, como é que você quer pagar essa conta? Com o Drex. Ela vai fazer a opção com o Drex, automaticamente vai chegar um torpedo na minha carteira digital com um código. Se eu falar esse código para ela, ela digita e a compra está paga. Então ele é mais uma opção de diversas outras. Dos bancos, você tem várias carteiras privadas digitais, só que essa é uma carteira do Estado, tem a segurança do Banco Central. Olha, Rafa, tem uma novidade que ainda vai ser lançada, mas que já está mapeada aí pelo pessoal do Banco Central, que é a possibilidade de você ter uma carteira fria. Então você não vai precisar nem de ter internet e talvez nem o celular. Talvez você tenha algum dispositivo com um número lá, que a gente chama de token, uma série de números, que você possa ali, através desse dispositivo, liberar esse crédito, como o Eduardo está perguntando. Agora, uma pergunta que tem sido muito comum, que eu tenho visto em vários fóruns, inclusive o Banco Central fez ontem uma live a respeito desse assunto, é sobre a centralização ou poder do Banco Central em cima das pessoas com essa coisa de você ter uma moeda digital a partir do Banco Central. E eu vou deixar que o Eduardo explique isso também. Eu vou citar um exemplo antigo, quando falávamos do Nota Legal. Quando saiu Nota Legal, não vou colocar meu CPF no Nota Legal, não, porque é uma forma do Estado saber tudo que eu estou gastando. Então vai ter também esse receio, mas o Banco Central, como a gente falou, é uma das melhores instituições financeiras. Claro, os dados estão ali, mas se hoje a gente for analisar, a grande maioria dos nossos dados já estão na base do governo. Seja porque a imobiliária declara, seja porque a gente tem o imposto de renda, as empresas têm o e-social, que diversos dados de quem tem carteira assinada estão ali. O governo ele não trata todos esses dados porque tem que ter uma necessidade e porque a máquina não aguenta. Então, não deixar de usar essa modalidade por um certo receio, não vejo fazer muito sentido. Então, hoje o programa Nota Legal não existiria. Na época, não sei se você passou por isso, o pessoal tinha medo, né? Não vou colocar o CPF na nota não, senão rastrear meus gastos. O que a gente tem que entender é que
O Banco Central é uma instituição segura e é muito mais seguro que as criptomoedas que tem aqui hoje. E se fosse uma anormalidade, o Brasil não estaria entre os 71 países vanguardistas nesse projeto de moeda digital e não seria referência indo para fora e explicando como que é o modelo brasileiro que quer ser adotado lá fora. Então isso talvez possa dar segurança para quem está assistindo de que sim, é uma tendência e quem não utilizar, ok, não é obrigatório, mas você vai estar deixando de ter uma facilidade no meio digital. Além disso, temos todo um montante de regras, a começar da Constituição, indo para a LGPD, que é a Lei de Direitos dos Dados de cada um de nós, que também vão embasar o Banco Central em toda essa dinâmica aí de informações. Com certeza, por ser o Banco Central, ele vai respeitar a LGPD, igual você tem um banco hoje que ele não pode abrir o quebra de um sigilo sem uma autorização judicial, a mesma coisa, essas empresas que estão sendo credenciadas, elas já têm todo um regulamento que já foi liberado pelo Banco Central, então quem às vezes tem alguma dúvida no site do Banco Central tem todas as informações legais, as portarias que regulam e lá vem trazendo toda essa segurança jurídica e as penalidades se alguém descumprir essa questão de quebra de dados, sigilos de informações. Agora, apesar de toda a curiosidade dessa coisa da moeda digital, de ter tecnologias interessantes, como essa questão da tokenização, dessa questão dos tokens, enfim, NFT e tudo isso que é coisa muito nova, a gente ainda tem muito a avançar, inclusive nos tipos de meios de pagamentos ou das funcionalidades de tudo isso que está sendo divulgado e que, em termos práticos, agora funciona em caráter de teste. Exatamente, ainda é um caráter de teste, são várias empresas que estão participando. O Banco Central quer lançar isso no ano que vem, 2024, por ser uma questão de segurança, ele não antecipou que vai conseguir testar esse ano, porque faz parte de toda uma cadeia. Você teve o Pix, você tem o Open Finance, que é você liberar os seus dados para várias instituições, tem o Bank as a Service e agora a moeda digital. Então é um grande projeto do Brasil e que ele é vanguardista e ano que vem, se tudo der certo, a gente vai poder estar aí no dia a dia com mais essa funcionalidade e facilitando a vida de quem acredita que a vida digital é uma tendência, né? Não tem como fugir dela. Tá certo, Eduardo. Obrigada pela sua participação, por esclarecer pra gente. Com certeza vamos querer seu auxílio novamente. E a gente espera ter esclarecido alguma coisa, né, Rafa? Pelo menos ter trocado aqui algumas ideias a respeito dessa novidade lançada ontem, que tem muito a caminhar e ainda um pedacinho de estrada até virar uma prática aí na vida de cada um de nós. Com certeza, Cris. Lembrando que foi o nome, né, que foi divulgado, ainda será lançado mesmo na prática para todo mundo poder usar, mas com certeza Cris Ottaviano e o nosso economista Eduardo esclareceram tudo, hein? Mais uma ferramenta que vai ajudar muito nas transações bancárias e na praticidade das pessoas para mexer com dinheiro.